Olha só que pressão. Eu preciso acertar e eu não posso perder. Por quê? Porque se eu perder, eu estou perdendo tudo que eu tenho em relação ao financeiro. Galera, sucesso, sucesso, sucesso. Quase 11 horas da manhã. 2 entradas, meta batida. E um ponto fundamental que eu e você sempre encontra isso como desafio. Qual é esse desafio? Por que nós ficamos tão desconfortáveis no momento da entrada e como resolver isso? Então veja só, nós vamos ver a nossa aula de gerenciamento de risco, mas aqui é uma palhinha para você já começar a refletir, colocar em prática isso aqui e já tirar o estresse das suas operações. Vamos lá. Gráfico diário, fazendo movimentos de baixa em uma tendência de baixa. Esses repiques são 2 dias de repique que nós estamos vendo em busca de voltar à perna da tendência. Diante disso, o que a gente fez nessas 2 entradas de hoje? Nós vimos o mercado fazer isso aqui no intraday, 5 minutos. Vimos ele lateralizar e fechou o dia. Abriu em gap de baixa. Em tese, ele fez essa perna, repicou, testou essa região aqui e voltou a fazer a perna da tendência. Então, foi o melhor trade que nós fizemos. E o segundo foi o trade contra a tendência. Quem não entrou ficou com medo, tudo bem, faz parte. Se você não tem convicção, você não entra. Agora vamos ao ponto importante que eu quero trazer aqui para vocês hoje, galera. Quando nós fizemos essa entrada aqui, depois do stop, essa entrada aqui de venda, o nosso stop original estava onde? Estava aqui em cima. Ok? Então, nós temos o que aqui, pessoal? Nós temos esse risco da entrada, ok? O gatilho foi aqui. E temos algo muito importante. Vamos olhar aqui. Se isso aqui é o meu risco de uma entrada, qual é o meu risco financeiro total? Se eu tenho, vamos aqui dar exemplos. Se eu tenho 2 vezes isso, eu tenho 2 chances de entrar e quebrar. Ou seja, eu tenho 2 riscos, eu tenho 2 iscas. E aí, galera, é que todo mundo se ferra, porque eu tenho que acertar e eu não posso perder. Olha só que pressão. Eu preciso acertar e eu não posso perder. Por quê? Porque se eu perder, eu estou perdendo tudo que eu tenho em relação ao financeiro. Logo, qual é o grande ponto de desconforto? É você entrar numa operação com a obrigação de acertar para não perder e, consequentemente, não zerar o seu capital. Ou seja, você tem que diminuir o risco dentro da técnica ou aumentar o seu capital. Para quê? Para que você, cada vez que for arriscar, você arrisque frações, pequenos pedacinhos do seu capital. E aí, se você perder 1, perder 2, perder 3, você ainda tem muita coisa para rolar. Então, primeiro ponto aqui fundamental. O risco que você toma, ele tem que ser muito menor do que o capital que você tem. Então, risco e capital. E aí você está arriscando um pedacinho. O segundo ponto é o seguinte: isso aqui está legal, isso aqui está legal. Risco pequeno em relação ao tamanho do capital. Agora, qual é o seu risco emocional? Vamos supor,
Aqui nesse risco, deixa eu pegar aqui, ó. Tenha R$ 1.000 de stop. E o seu capital é de 50 mil. Tá legal. O seu risco emocional, ele aguenta, ele é pequeno, ou ele aguenta esse risco de R$ 1.000. Então, uma comparação aqui é o risco financeiro e o risco emocional, aquilo que você suporta, mesmo que você tenha grande capital. Agora, se você tem R$ 100, seu risco emocional suporta esse risco da entrada. Quando você associa isso, você tem um risco financeiro e um risco emocional alinhado. Então, o seu risco financeiro está compatível com o seu capital e o seu risco emocional está compatível com o que você suporta. Então, aprenda a tirar o desconforto de uma entrada. Por quê? Porque sempre você vai entrar comprando risco com a incerteza do lucro, mas tendo certeza que se tudo der errado, você estopa. Então, você está trocando um prejuízo pelo um potencial lucro. Se você não combinar o financeiro e o seu emocional nisso, você vai trancar, você vai hesitar e, por exemplo, uma operação filé como essa aqui, você não faz. Você não faz por quê? Porque o risco disso aqui te mata financeiramente e emocionalmente você se borra, se caga nas calças porque você não suporta aquele risco em relação ao seu emocional pelo medo de quebrar ou pela pressão de ter que acertar sempre. Pegaram a sacada? Vamos seguir.